Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Segredo de Jogadores. Toda semana vamos fazer uma aula nova para vocês, para ajudar vocês sobre como gerenciar a carreira do seu filho e guiar ele rumo ao profissional. Para a aula de hoje eu estou aqui com dois convidados, eu sou o Luciano Brunetti. Eu sou o Tadeu Cruz. Eu sou o Thiago Cruz. E na aula de hoje vamos falar sobre planejamento de carreira. Eu vou começar perguntando para o Tadeu. Tadeu, muito se fala sobre planejamento de carreira. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Cara, a gente tem que ver em que etapa que o filho de vocês estão na carreira, né? Como se estão iniciando no futebol, se já estão num degrau mais acima, se já estão em alguma base, de algum clube, se já estão no profissional, né? E aí a gente vai formando o planejamento desse atleta conforme o degrau que ele está, né? Se ele já estiver no nível, está disputando competições, né, em alguma base de algum clube importante, tudo, a gente começa a fazer esse planejamento, né, pelo menos a partir dos 15 anos de idade, de 6 em 6 meses, né, e tentar alcançar esses objetivos a cada 6 meses. Né? Se ele não é titular, vamos tentar nesses próximos 6 meses se tornar titular, depois dos próximos 6 meses vamos tentar manter a vaga de titular, nos outros 6 meses vamos tentar jogar numa categoria superior, ser convocado para a seleção. Né? Então a gente vai planejando a carreira do atleta, né, de tempos em tempos. Não dá para fazer um planejamento macro, porque o futebol tem muitas variáveis e muitas coisas podem acontecer durante o caminho. Legal, Tadeu. Thiago, agora eu vou perguntar para você. Você que foi coordenador de base já em clube de futebol, como é que é essa parte de planejamento de carreira por base pelo lado de um clube com relação ao atleta? Bom, basicamente, eu acredito que não tem um planejamento específico, né, para um atleta. Né? Você faz um planejamento num todo, visando que aquele atleta chegue no profissional, ou o máximo de jogadores possíveis cheguem no profissional. Mas é claro que no decorrer você cria expectativas em uns atletas, outros você cria um pouco menos. Nas transições de categorias, às vezes você vai se surpreendendo com um que evoluiu mais que o outro. Então, como o Tadeu disse, dentro dos clubes eles também têm períodos, né? Você geralmente tem as questões das dispensas, né? Você leva muito em consideração a performance do jogador, né? O quanto ele performou naquele semestre. Então, acho que também tem essa questão de período de 6 em 6 meses, costumam ocorrer as dispensas, né? Então, vai muito do atleta. Você não tem um planejamento de carreira específico para um atleta só, né? Você tem um planejamento para todos os jogadores que, de uma forma geral, consiga chegar ao profissional. Ou, se não conseguir chegar ao profissional, que aquele jogador que, com 2, 3 anos de clube, acabou sendo dispensado, que ele tenha mais ou menos o selo daquele clube, que formou ele como um atleta profissional, né? Porque muitas vezes o jogador não vira profissional no clube que jogou a categoria de base inteira. Mas o ideal seria ele se tornar um atleta profissional, né? Ele preparar o atleta para ser jogador profissional. Então, o planejamento de carreira, eu acredito que vai muito nessa questão. Dentro de clube você não tem um planejamento específico para cada atleta, mas você tem alguns que você tem mais expectativa que virem ou não. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Bom, então vocês ouviram o Thiago e o Tadeu falarem sobre planejamento de carreira, né? E a gente percebe então que o planejamento de carreira no futebol ele é muito diferente de qualquer outra profissão. O Tadeu explicou, você tem que planejar ele a cada 6 meses, porque tem diversas variáveis, né? Como lesão, como o atleta se destacar, como vendas, entre outros fatores que podem impactar em todo o planejamento já programado, né? Até dispensas de clube e tudo mais. A gente está vivendo um momento agora da pandemia, né? Então, assim, todo o planejamento que fez em cima dos atletas, principalmente os que são de último ano da base, né, do júnior, se perdem pelo caminho. O que ele tinha que ter atingido até agora no meio do ano já se foi, porque ninguém disputou nada. Então, assim, as variáveis elas acontecem no meio do caminho e a gente tem que saber lidar com elas, né? E tentar programar o que está factível e viável naquele momento para o atleta também. É isso mesmo. Então o futebol se faz nessas escolhas pontuais, vamos dizer assim, de acordo com a diversidade, né? E a gente sabe que uma escolha errada pode prejudicar todo o futuro do seu filho, né? Ou do atleta em questão. E por isso que nós decidimos criar o Segredo de Jogadores, para ajudar vocês, pais de atletas, familiares, a guiarem o seu filho no caminho certo, né? Não fazerem escolhas erradas que podem destruir toda uma carreira promissora. Então esse é o principal objetivo do nosso curso, do nosso programa, da nossa página, para ajudar vocês. E esse assunto sobre pandemia pode ser um tema nosso de próximas aulas, que é um assunto interessante, né? Essa questão de como os atletas da base sofreram com isso, principalmente os atletas de último ano de sub-20. É uma questão que pode ser levantada e a gente debater em futuras aulas, que é bem bacana, né? A gente vai ter uma noção disso aí mais ou menos daqui uns 3, 4 anos e ver quantos jogadores de ano 2000 acabaram se tornando jogadores de futebol, né? Porque é a geração que estaria agora no último ano, né? Lógico, alguns já estão jogando já no profissional, né? Outros mais novos também já estão no profissional, mas aí são jogadores fora de série, fora da curva.
né? O normal é a gente ter uma base de número de jogadores que dão certo no ano e a gente vai ver isso daí daqui 3, 4 anos, quantos jogadores de 2000 acabaram chegando no profissional. Exato. Exatamente. Esse impacto pode ser grande, principalmente nessa geração agora, né? Infelizmente é uma variável incontrolável que a gente fala. E os atletas têm que estar prontos, né? Vão ter que correr atrás de prejuízo, alguns vão ser muito prejudicados. Talvez um ou outro possa até ser beneficiado por questão disso, por questão de calendário que vai alterar, de jogadores que vão sair do elenco. Mas nunca se sabe. Então a gente tem que esperar para ver. Por isso que a gente falou que no futebol não tem como você planejar a longo prazo. Sempre vai mudando as coisas. Exato. Thiago, então, falando um pouco até sobre o segredo de jogadores, né? A gente tenta auxiliar os pais porque a gente sabe que diversas vezes pais tomam decisões erradas, né? Em uma mentoria, em particular, com o pai, o filho tinha uma grande proposta de um time, né? Só que aí ele tinha de um outro time menor, mas era um pouquinho mais perto para ele. Ele falou, vou no mais perto porque não deve mudar tanto. E eu até alertei ele e falei, não, você está enganado, né? O futebol você tem que fazer um pouquinho de esforço e se o outro time deu a condição para ele, com certeza lá ele vai ter melhores profissionais, uma melhor equipe, né? Melhores companheiros de equipe que vão subir o nível dele. E aconselhei o pai a subir. E hoje o menino foi, despontou, tá indo super bem, né? Imagina se ele talvez tivesse escolhido o time menor, que não era nem um time menor, era praticamente um projeto comparado a um clube de verdade, né? Uhum. E isso levou a carreira dele. Exatamente sobre essas questões que a gente vem levantando aqui. E aí eu tenho uma pergunta aqui de um outro pai que fez lá no grupo pra gente, Thiago, que eu vou repassar pra você. O filho dele já joga em um time, né, grande do local, diferente desse caso que eu falei agora, porém não faz parte dos grandes centros que a gente fala, né, que é a parte aqui do sul, sudeste, né, onde realmente tem mais a visibilidade de futebol. E o filho dele, por se destacar nesse time local da região, da cidade, recebeu um convite para um time grande, né? Porém, ele já faz parte desse time. O que você recomenda nesse caso? O que você faria se fosse o atleta ou a família? Por exemplo, se ele já está em clube que disputa alguma competição interessante, é bem difícil a situação, né? Vai muito de acordo de clube para clube. Tem que ter conversa, não adianta o menino querer sair, sumir do clube e ir para outro clube maior, né? Porque os clubes se falam, tem leis, né, entre os clubes. Se ele faz isso e vai para outro clube e desaparece, o outro clube que perdeu o menino ele vai notificar, ó, se aparecer esse menino em algum clube treinando, ele era meu, ele saiu sem aviso. Então tem muito essa questão. O ideal é, se o menino quer ir para outro clube, é conversar com o clube. Pô, lá eu tenho mais projeção, eu acho que vou conseguir desenvolver mais, vou conseguir ter mais informação, outros profissionais, tem mais estrutura. O ideal é sempre conversar, entendeu? É lógico, seria interessante se ele pudesse ir para esse outro clube, mas tem que ser tudo às claras, né? Não adianta nada o menino sumir de uma hora para outra e aparecer no outro clube, porque ele não vai poder jogar, o clube não vai dar a liberação dele e tudo mais. Depende muito da faixa etária também, né? A gente tem que ver, né? Às vezes, é lógico, quanto mais alto o nível for, você mais vai desenvolver, né? Você vai estar jogando com atletas melhores, você vai ter mais dificuldade no treino, você vai ter uma competição interna ainda maior. Então, quanto mais alto for o nível, mais você vai evoluir como um atleta. Mas tem que ser bem específico, de caso para caso, tem que ver muitas variáveis para se levar em consideração uma futura decisão, entendeu? E além disso, tem a questão da grife. A partir do momento que você está no clube de grife, a tua recolocação depois no mercado, caso você não der certo no profissional desse time, ela se torna muito mais fácil. Você tem uma grife de uma bandeira de um clube grande por trás, de um clube que é formador. Então, assim, não necessariamente você vai subir e jogar no profissional desse time que você está treinando e está fazendo a base. Então, assim, amanhã depois que você disputar um campeonato regional para sair para fora do país, vestindo uma camisa de grife, ela se torna, ou passar por um clube que tem a grife, ela se torna muito mais fácil a recolocação dentro do mercado, né, do que estar num projeto, alguma coisa desse sentido. E aproveitando essa questão do pai, né, ver o olhar, junto com a primeira questão que a gente falou de projeção, tá? Tem uma história interessante que eu tinha um atleta meu que disputou uma Copa São Paulo, foi muito bem, era de um time que era forte localmente, mas não era perante o cenário brasileiro. Não tinha nem divisão, né? Não tinha nem divisão. Mas era uma equipe forte local. No estadual é um clube que disputa sempre para ser campeão, mas nacionalmente não tem visibilidade alguma. Com base era forte, né? E aí ele acabou tendo proposta de 2 clubes interessantes. Tá? Eu, no meu planejar, era mais interessante ele ter ido para outro clube, que era o Grêmio na época, não tem problema de revelar os nomes, do que com o São Paulo. Porque no São Paulo ele tinha
Luiz Araújo, Lucas Fernandes e David Neres na posição dele. E no Grêmio ele não tinha ninguém. Então a concorrência que ele ia encontrar no Grêmio ia ser nula, não ia ter ninguém para ele estar concorrendo. Né? Quem era a promessa era o Luan, que já era uma realidade, que já estava no profissional. E esses outros do São Paulo não. Eles eram realidades na base, nenhum tinha subido ainda, e ele ia concorrer com esses caras. E aí eu falei, meu, pro teu planejamento, pro próximo passo, a querer ser jogador de futebol, o Grêmio é o melhor caminho. Pode ser que o centro de treinamento de São Paulo chame mais atenção, a estrutura é muito melhor, mas hoje, para a tua carreira, para você dar continuidade, aqui está muito mais fácil. Aqui o caminho tem menos pessoas na tua frente do que no São Paulo. No São Paulo são 3 baita jogadores, né, de excelente nível, todos de seleção brasileira. Né? O que aconteceu? Ele escolheu o São Paulo. Né? Lógico, por ele também ser São Paulino, por ter ido no CT e ter se impressionado, né? Realmente chama muita atenção o CT de São Paulo, e ele preferiu ir lá. Não aconteceu nada, não tornou jogador, jogou muito pouco, teve poucas oportunidades, acabou voltando para o time que ele pertencia e hoje se perdeu. Então assim, foi um pouco, né, da questão da segunda questão que a gente conversou aqui, junto com a primeira, planejamento com a camisa de grife. Lógico, era importante para ele dar um passo com uma camisa de grife, mas com um planejamento, não só aí porque era um clube de grife. Legal. E tem também a questão da razão e emoção, né? Exato. Aí com a emoção lá do São Paulino, a gente do lado de fora, né, com uma situação meio que neutra, né, lógico que a gente defende o nosso atleta, mas a gente é mais razão do que emoção, a gente age mais pelo ponto assertivo do negócio. Então assim, a gente sabe o que está falando e acha que ali é o caminho, porque a gente vê, né, os prós e contras do negócio. E a emoção de pai, de jogador, tudo leva pro coração uma coisa que é isso aí, né? Ah, pô, eu sou São Paulino, eu quero jogar no São Paulo. Pô, um monte de gente quer jogar no São Paulo, no Palmeiras, no time do coração, no Corinthians, no Flamengo, né? Mas às vezes você não consegue. Né? E tem vários jogadores que eram corintianos no início da carreira e se tornaram jogador do Palmeiras e viraram palmeirense depois, né? Nada impede. E também nada impede também que você está no Grêmio, depois você desempenha bem e aí recebe uma proposta e vai no momento mais correto, assim, né, na carreira do São Paulo. A gente costuma falar, né, conversar, né, Tadeu, que não tem a escolha perfeita no futebol, né, porque o futebol é uma variável, mas tem os caminhos mais indicados que o atleta deve seguir, né, nesse caso que você falou, o caso era para ele, o Grêmio era muito mais indicado. Não, era um caminho que era assim, era praticamente certeiro dele chegar no profissional. Se ele ia desenvolver, jogar, dar certo, são outros 500, né, mas o caminho para ele chegar no profissional era muito mais curto, muito mais fácil. Não tinha 3 baita nomes, pô, hoje o David Neres é realidade, o Luiz Araújo também é realidade, o Lucas Fernandes está patinando, mas já é realidade, já é jogador profissional, jogou na Europa, teve proposta, ficou no São Paulo, mas teve proposta de outro grande aqui do Brasil, então assim, são 3 realidades, né? E para ele era um caminho muito mais fácil ter ido para lá, na época do Grêmio. E aproveitando que a gente tem aqui o Tadeu com a gente, né, para quem não conhece, o Tadeu é empresário e está na bola desde que nasceu, um dos melhores do país. Tadeu, me diz uma coisa, né? Muito se fala, muitos pais costumam bater nessa tecla de meu filho foi dispensado porque não tem empresário, não dá certo porque não tem empresário. Então eu queria ouvir de você, como é que funciona isso? Precisa realmente ter empresário para ficar no clube? Tem meninos que chegam sem empresário? E qual que é a idade certa para um atleta começar a ter um empresário? O que você fala sobre esse assunto? Cara, assim, ser dispensado por não ter empresário, eu não acredito muito nessa hipótese, porque se o jogador realmente ele apresenta potencial, né, dentro do clube, o clube não é bobo de perder um potencial jogador. Agora pode ser que ele seja um jogador mediano, né? É um jogador que não é nem excelente, não vai ser craque, mas também não é tudo isso. E ele tem um empresário, pode ser que ali nesse momento ajude ter um empresário para segurar, para ter boa relação dentro do clube e tudo mais. Mas já daí já dá para saber que ele não vai ser um grande potencial. Né? Porque o grande potencial, ele tendo empresário ou não tendo empresário, ele vai ficar no clube porque o clube precisa dele, precisa das qualidades técnicas dele, né? Do resultado dentro dos jogos e tudo mais. Né? E, claro que existem jogadores que chegaram no profissional sem empresário algum. Né? Até pouco tempo atrás, muitos jogadores chegaram no profissional sem ter empresário. É que agora as coisas estão mudando, os empresários estão chegando cada vez mais cedo nos atletas. Então é difícil chegar um jogador sem empresário, né? Mas tem jogador que tem alguns empresários que praticamente não tem empresário. E eles estão chegando no profissional, né?
São poucos os jogadores que têm um empresário que é de renome, alguma coisa assim, né? Que é cara de mercado mesmo, que são então, um dos principais players do mercado. E o que você diz também é time grande, né? Times menores, muitas meninas chegam sem empresário. Não, a maioria dos times menores a gente vê clubes disputando Copa São Paulo sem nenhum empresário, né? E dali que surge a primeira oportunidade deles ter um empresário para passar para ir para um outro clube melhor, uma oportunidade melhor. Então assim, em Copa São Paulo são, não sei, 88 times, 90 times em cada ano, né? Aumenta mais, não sei, né? Mas 24 grupos. tirando os clubes grandes, o resto, a maioria é jogador sem empresário. E desses jogadores sem empresário, muitos vão para time grande, né? Sem ter um empresário, mas aí já tem algum intermediário no meio que viu, gostou, chamou atenção e quer levar ele para o lugar, né? Então assim, o ter empresário não significa que você vai dar certo ou não no futebol, né? É muito mais o teu trabalho, porque você é o seu maior empresário, você é o cara que melhor pode se vender. Se estiver dando resultados bons, você é o cara que vai fazer o teu contrato melhorar. Qual a idade que você acha que o pessoal deve ter empresário, que é o melhor caminho, assim? Assim, antes dos 16 anos de idade, o empresário não tem muita função na carreira do atleta, né? Ele é mais um trabalho de acompanhamento, de mostrar, né, o potencial, o que ele está fazendo de bom ou não, né, mostrar o caminho às vezes mais certeiro. Às vezes, se ele é dispensado de algum clube, esse empresário está auxiliando ele para um reencaixe e tal. E aí, a partir dos 16 anos de idade, é quando ele já tem o primeiro contrato profissional, aí já precisa ter uma pessoa que é mais razão do que emoção na hora de sentar com os diretores de um clube para pedir, para questionar, para comparar, entendeu? A questão de comparar é muito importante você ter um empresário, porque a partir do momento que é um pai comparando um filho com o outro, começa a se tornar um negócio chato entre os pais, né? Pode ter até uma relação meio desgastante, né, entre as famílias, tal. Então assim, você ter um representante para fazer isso daí para você é a melhor coisa no momento. Então assim, a partir dos 16 anos de idade, quando as coisas começam a se tornar profissionais de verdade, que começam a ter números e tudo mais, é a partir do momento que você tem um empresário para defender seus interesses. Legal. E Tadeu, uma coisa que é muito importante também falar, né, que às vezes muitos pais ficam nessa aflição de querer ter um empresário e acabam escolhendo qualquer um que aparece pelo caminho, né, o primeiro que aparece, né. Então é bom a gente alertar também que hoje em dia com a nova legislação, o empresário pode assinar com seu filho durante 3 anos, né. Se você assinar com seu filho com 16 anos, com um empresário qualquer por 3 anos, vai até os 19 anos. Então você pode jogar a carreira do seu filho no lixo por se premeditar e querer assinar com o primeiro que apareceu. Na verdade, não. Cara, assim, no meio a gente tem vários colegas que não são. Às vezes ele é muito influente dentro de um clube, mas outros não. Outros estão ali só para pegar, para ser mais um número dentro da carteira dele e aí depois ele sair oferecendo esse atleta que ele tem para outros empresários maiores, para ele também conseguir arrecadar um dinheiro, entendeu? Então assim, você tem que prestar atenção, né, nesse próximo passo, na escolha do agente que vai intermediar as coisas por você. Se é um cara que vai trabalhar ele, o teu filho, ele vai oferecer para os clubes, ele vai buscar melhorar os contratos, né, do teu filho, ou se ele só vai ter o teu filho para ser mais um número na carteira dele, para ele sair para oferecer para outros players maiores no mercado, para ele também arrecadar dinheiro, né? Lógico, se é uma pessoa de confiança, é a primeira coisa que você tem que levar em consideração, né? Falar, você é um cara que é um cara sério, é de confiança, não tem nenhum indício dele no mercado. Tá? Só que hoje, como as coisas se tornaram muito abertas no futebol, né, o cara que tem uma padaria, ele pode ir lá e se cadastrar na CBF que ele pega a licença de agente hoje. O cara que tem uma marcenaria, ele pode ser um agente. Hoje qualquer um pode ser um agente. Então assim, é bom você buscar o histórico desses agentes, o que eles já fizeram pelo futebol, quais foram os atletas que eles já trabalharam, quais transferências eles já participaram, né? Para ele estar te auxiliando em alguma coisa. Então, se é gente nova, o que ele já fez? Ele já jogou bola, a família dele é do meio, ele estudou, se preparou, o que as outras pessoas, né, que já tiveram com ele falam dele, da índole dele. Então, assim, não se precipite em dar o próximo passo, porque é isso aí. É um contrato que questão de 3 anos, é um contrato que tem multa, que amanhã depois, se você desistir para ir para outro empresário, você pode sofrer com sanções e com multas. Então, assim, às vezes um passo errado, uma precipitação, ou porque viu valores melhores através de um empresário, em que ele não tem um histórico bom, você vai acabar acarretando a carreira do teu filho, e aí a hora que entra valores de verdade mesmo, porque quando o jogador se torna, né, um jogador de verdade, quando ele vai ganhar dinheiro de verdade no profissional, você acabou jogando isso por água abaixo. O
que eu sempre bato na tecla é, o jogador não tem que ser rico na base, ele tem que ser milionário no profissional. Porque rico na base é fácil. E também é fácil esse jogador que virou rico na base não dar em nada. Já vi? E perder todo o dinheiro também. Vimos vários assim, né? E pô, e caras que eram considerados, o novo não sei quem lá, e não deu em nada. Não é? Então assim, esse jogador, ele, pô, legal, se tem um contrato bom, bacana, é bom. Tá? Mas ele não pode se perder esse contrato bom, ele tem que ser milionário no profissional, não ser rico na base. Exato, é o que eu penso também. E outro apenas complementando que isso que o Tadeu falou, é uma das maiores dúvidas dos pais. Como saber se o empresário é confiável ou não? Então, foi isso que o Tadeu falou. Busca o histórico dele, né? A CBF também disponibiliza quem são os empresários cadastrados, dá uma entrada no site e olha. Mas busca o histórico, vê quem é a pessoa, se ela realmente vai te dar as informações sobre a vida dela, porque a vida dela você tem que saber, ela vai fazer parte da sua, né? Esse é o primeiro de tudo. Ver se é uma pessoa confiável, se não tem, sei lá, processo contra, enfim, coisas sujas por trás, né? Mas agora mudando um pouco... É um casamento, né? É um casamento. É um casamento. Se assina um documento, é um casamento. Você, pelo menos 3 anos você vai estar com ele. Então, são 3 anos definitivos, né? São. Pode ser uma lua de mel incrível ou pode ser um divórcio bem rápido que vai, vamos dizer assim, você vai perder bens que é a sua carreira. Tem Né? 3 anos são longos, né? Principalmente dentro da categoria de base, né? É um tempo que realmente pode atrapalhar muita gente se fizer a opção certa. Se ele assina contigo no sub-17, ele vai te levar até o profissional praticamente. Né? Ou até o fim da sua carreira. Não, mas assim, ele tem que tomar cuidado porque é o passo mais difícil. O passo mais difícil é quando o jogador chega no júnior, no sub-20, e ele tem que dar o próximo passo para se tornar jogador de futebol. E aí tem que ser um empresário que esteja preparado para conseguir fazer esse próximo passo, esse salto. Porque passar de categoria para categoria é mole, né? A gente conversa aqui, a gente sabe. Natural. É como subir degrau por degrau. E aí do sub-20 para o profissional é praticamente um muro que você tem que pular. É outro patamar, são outras coisas. Então, o jogador que é bom, ele vai normal, passando degrau por degrau. Mas o próximo passo que é complicado, não é tão fácil. E depende de alguma série de fatores também, esse último passo, né? Mas o principal é o atleta estar preparado, aí vem um pouco do fator de empresário, às vezes a oportunidade no clube que ele está, tudo que faz parte de um planejamento anterior que foi feito, né? E aí, Tiagão, agora mudando um pouco o assunto, mudando o foco, queria falar um pouco sobre alojamento, né? A gente inclusive tem um vídeo no canal só sobre alojamento, você pode entrar depois e dar uma olhada. Mas é uma pergunta específica aqui que uma mãe fez pra gente. Que a gente sabe que o filho, né, o atleta, só pode alojar depois dos 14 anos pela lei, né? Porém, alguns pais, antes disso, quando recebem convites do clube, decidem por se mudar de cidade. O que você tem a dizer sobre isso? Isso varia muito de família para família, né? Principalmente se a família tem condição ou não, né? Se o trabalho, às vezes, de algum dos pais ou do pai e da mãe se permite isso, né? Ser transferido de cidade, né? Ou de estado, ou se não permite, ou se é um trabalho que talvez ele consiga trabalhar na internet, ir esporadicamente para a cidade onde eles moram, para fazer o trabalho e tudo mais. Mas isso varia muito, né? Eu já vi casos que, por exemplo, um dos pais acompanha, né? O outro pai acaba ficando na cidade, a mãe acompanha o filho, fica morando com ele até completar os 14 anos, o pai fica indo e vindo de 15 em 15 dias, de um em um mês. Então varia muito das condições da família, né? Eu acho que a família não deve largar tudo e arriscar tudo na carreira do menino, lógico. Né? Exato. Imagina o pai e a mãe deixam de trabalhar para viver, né, a vida junto com o menino. Então varia muito, tem que ver a condição de cada família, se é flexível o trabalho, pô, bacana, acompanha. Sei lá, falta 6 meses para o menino completar 14 anos para se alojar, vai lá, a mãe, pô, fica um período, aí o menino, quando completar a idade, começa a morar no alojamento. Então isso varia muito, né? Tem pais que conseguem, tem pais que só um dos pais vai e acompanha. Isso varia muito, muito mesmo, de casa para casa. Então, o que o Thiago quis dizer, acho que é um sacrifício para alguns, para outros é natural, mas assim, se a oportunidade apareceu e tem condições, sim, vai, porque é importante, né? Independente se vai a família inteira, se vai uma parte dela ou não. Se vai desestabilizar toda a família, destruir tudo que vocês vêm construindo durante anos, aí é de se pensar se o seu filho tem talento, fica onde está, vai trabalhando e com 14 anos ele vai, entendeu? E até porque com 14 anos ele vai receber uma ajuda de custo, Exato. né? Ele não vai conseguir sustentar a família. Imagina em casa essa questão. E assim, aí o meu ponto, né, vendo isso daí, é o seguinte, a família não pode mudar, tá, a rotina de vida dela em questão do filho. Exato. Eles não podem viver do filho. Se eles têm condição de um dos pais ir, alguma coisa nesse sentido,
pô, legal, beleza, faz. Agora, mudar a vida inteira deles por causa do filho, é um peso que está colocando nas costas de meninos de 12, 13 anos de idade, pô, em cima de marmanjos que já tem mais de 30 anos de idade, que está trabalhando. Eles não podem deixar de trabalhar para viver as custas do menino que tem 12, 13 anos de idade. Porque isso aí lá na frente o menino não vai aguentar. É um estresse, sabe? É uma pressão que desgasta todo mundo. Né? Então vai chegar lá na frente lá, pode ser que ele tenha um baita de um talento, mas foi tanta carga, tanta pressão em cima dele que ele desista de jogar bola. E a gente fala que essa pressão, né? Quanto mais tarde ela começar para atleta, melhor as maiores chances de virar jogador, né? Então ele tem que brincar na fase inicial e tudo mais. E muitos pais fazem isso, olha o que você falou, até pensando na questão do dinheiro, meu filho já entrou no clube, agora já estou rico, já está tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quando ele começa a ganhar uma ajuda de custo, que nem todos os clubes dão, a gente sabe que é pequena e tudo mais. Queria até perguntar para você sobre quando o atleta começa a receber essa ajuda de custo. O que você acha que ele deve fazer, como é que é a sensação e quando ele começa a receber? Depende também da família, do suporte que a família pode dar para ele. Né? Se é uma família que é bem estabelecida, que não precisa, né, de ajuda financeira, de suporte financeiro, eu acho legal começar a criar uma rotina para o filho, entender o que é receber um salário, de guardar dinheiro, de ter um dinheirinho para comprar as coisas que quer, para poder sair, alguma coisa, mas já começar a educar o teu filho a guardar dinheiro, a construir patrimônio. Né? Porque hoje a gente vê muitas histórias, não só de atletas de futebol, mas de NBA, de NFL, né, de outros esportes aí, que o cara é milionário como um atleta, né, aposenta, pô, fica quebrado, né? Começa a morar de favor e tudo mais. Então, é bom começar a ter essa educação financeira que falta muito nos atletas, né? Não só nos atletas, falta nas pessoas também mais ainda, né? Mas principalmente nos atletas, a educação financeira, porque eles começam a ganhar dinheiro, os que ganham, não são todos, os que ganham dinheiro, começam a ganhar muito jovem, né? O ápice deles ganhar vai estar ali entre 28 e 32 anos de idade, né? Com 36, 37 já está se aposentando. Então, com 37 ele termina uma carreira, que os que ganharam dinheiro de verdade se tornaram ricos, né? E que não sabem o que fazer com o dinheiro, acaba torrando, gastando como se ainda estivesse jogando bola. Então, se essa família tem condições, comece a fazer essa educação financeira com o teu filho. E os que não têm condição, não têm essa condição, né, que esse dinheirinho possa ajudar no dia a dia da família, que possa ser uma coisa para acrescentar um plus na família, né? Mas não depender só desse dinheiro. Né? Os pais têm que continuar ali ralando, tentando, né, dar todo o suporte para a família. Até porque, por exemplo, quando a ajuda de custo não é alta, né? Você vai começar a receber um salário mais ou menos quando você se torna atleta profissional, né? Que você recebe na carteira. E não é com 16 anos, são poucos casos de meninos que se tornam atleta profissional com 16 anos. A realidade mesmo é o menino virar, fazer um contrato profissional talvez com 18 anos, 19. Tem muito jogador que vai para São Paulo sem contrato profissional. Muitos jogadores no clube também, né? Muitos jogadores se tornam profissionais, assim, no primeiro contrato profissional quando completa 20 anos. Então, na base a gente vê muito isso, a ajuda de custo, tem alguns que têm menos condição, que envia o dinheiro para a família, tem outros que conseguem guardar para gastar, às vezes vai no shopping, toma um sorvete, vão comer alguma coisa, vão no cinema, algo do tipo. Mas é interessante isso que foi citado, né? Legal, e assim, mas antes de tudo, antes do menino receber uma ajuda de custo e estar no clube, né, ele tem que entrar no clube, né? E aí muitos pais perguntam pra gente sobre avaliação, né, Thiago? Então, falando um pouco sobre avaliação, a gente já tem um vídeo no canal falando só sobre avaliação, então se você olhar aí no nosso canal você vai achar esse vídeo, tá? Mas eu queria que você falasse, Thiago, coisa rápida, assim, uma dica para os pais se o filho está em avaliação, qual que é o momento certo, como ele sabe se o filho está preparado e o que fazer. Eu acho que é inevitável a gente, no futebol você acaba comparando tudo, né? Todos os atletas, né? Você leva em consideração o que um atleta faz mais que o outro, o quanto ele desempenha melhor no campo ou não. Eu acho que o primeiro passo para você ver e levar seu filho para fazer uma avaliação, primeiro passo o pai, né, e o menino tem que ter uma autocrítica boa, né? Tem muitas pessoas que se iludem, acham que foram bem no jogo e na realidade não foram. Isso é comum no futebol. E tem outros que... E jogadores profissionais também, Exato. Não ter essa autocrítica. Acho que jogaram, comer a bola e no fundo não é verdade, no fundo não é realidade. Então a questão de ter uma autocrítica boa é bem importante, tá? Para você mesmo se localizar, eu estou inferior àqueles 5 meninos que jogaram, então peraí, como que eu vou fazer uma avaliação? Então você precisa fazer esse comparativo e aí sim você fala, hoje eu sou o melhor da escolinha, ou hoje eu sou um dos melhores do projeto, eu acho que eu já estou pronto para fazer uma avaliação.
Então, é mais ou menos esse caminho. Não adianta você ser um dos piores do projeto e falar, putz, eu acho que chegou a hora de fazer uma avaliação. Você vai passar vergonha, você não vai ser aprovado, você vai começar a se frustrar, vai bater de porta em porta e você não vai estar pronto, e aí vão te dispensar, não te aprovar, e você vai se frustrando, e isso acaba te incomodando o atleta até que ele vai parar de jogar bola. Então, você tem que ter uma autocrítica boa, e é inevitável que você faça comparação com os outros meninos, né, da sua idade, da sua categoria, para ver se você é seu nível, né? Exato, para ver seu nível, se você acha que você está pronto ou não para fazer uma avaliação em clube. E agora pensando um pouco em atleta de destaque, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Tadeu. Se um menino de 18 anos, né, ele tem duas propostas na mesa. Uma proposta muito boa, né, para jogar na Emirados Árabes, com um valor bem legal. E a outra é uma proposta menor, né, 3 vezes menor, para jogar em um time grande aqui do Brasil. Profissional também, as duas. O que você recomendaria para esse atleta? O que você acha que é o melhor caminho? Cara, você tem que pesar o histórico da família e tudo mais, de que condição que ele vem e que projeção você tem para esse atleta. Se é um atleta que você vê grande projeção e ele já tem uma projeção dentro do clube, e esse clube aqui do Brasil, né, tem uma projeção para ele chegar no profissional, ser destaque e tudo mais, eu acredito muito mais no potencial do grande time aqui no Brasil, que vai colocar ele em patamares diferentes de visibilidade, vai dar a tal grife que eu falei, né, lá atrás, né, então assim, as pessoas fora, né, do mercado árabe vai poder ver ele melhor, tudo. E caso dê tudo errado, ele ainda vai ter esse mercado árabe, porque ele vestiu uma camisa de grife e ainda vai continuar chamando a atenção para esse mercado, né. Já, se é um atleta que você não vê, nos vislumbra tanta coisa no profissional para ele, que ele é mais um jogador, né, comum, um jogador ali, nota 6, 7, não é nenhum 9, 10, né, um jogador 6, 7 ali, um jogador na média, cara, vai ganhar dinheiro porque a carreira é curta, né, se tem a possibilidade de fazer dinheiro, pé de meia, tirar a tua família principalmente de condições que não são boas, que normalmente a maioria dos atletas que chegam, né, hoje no futebol, acho que 80, 85% bem de classes sociais menores, né, aproveita para fazer o dinheiro. Né? Aí é importante ter um representante do teu lado, um cara que te conheça a fundo, que tente te acompanhar no jogar, que tenha informações dentro do clube para saber qual que é a projeção que ele tem para você e o clube tem para você. Né? Se é um cara que tem uma projeção, poxa, não sei se ele vai ser um destaque nesse time de camisa, vai embora, vai ganhar dinheiro. Vai ficar rico porque a carreira é curta, você tem que aproveitar os momentos e depois que ganha esse dinheiro, guarda ele, né? Cuide do dinheiro porque só os atletas sabem o quanto que suaram para ganhar, literalmente suaram para ganhar esse dinheiro. Então vai fazer seu pé de meia, vai ficar rico. A gente teve casos de atleta nosso, agora, que é 2001, foi embora para os Emirados Árabes. É um jogador que é bom jogador, tá? Jogava no time que não era destaque nacional, era um time de campeonato brasileiro, segunda divisão. A projeção dele, não sei se era chegar num time grande aqui no Brasil ou não. Fora do país a gente não sabia que patamar que ele poderia chegar. E apareceu essa oportunidade de ganhar dinheiro. Pô, o que ele ganha hoje é praticamente 30 vezes mais do que ele ganhava aqui no Brasil. Pô, vai embora, vai fazer dinheiro porque a carreira é curta, vai ficar rico. Legal. E agora tem uma pergunta que eu queria fazer para os dois, né? A gente sabe que, às vezes, para um atleta, falando sobre profissional, para ele realmente virar, né? Às vezes ele fez a base em time grande, tudo mais ou não, às vezes ele tem que ir para um time menor ou então subir um time maior. O que vocês me dizem sobre isso? Para um atleta ser profissional, é mais fácil ele começar num time menor, de menor expressão, ou num time grande já? Para se tornar profissional... Na virada de chave do profissional. A transição para o profissional é mais fácil quando você está num time menor, né? Porque o time menor ele tem menos investimento, né? O time maior ele pode contratar um jogador na sua posição ou 2 jogadores e vai ser muito difícil você ter espaço, ganhar espaço. Então, essa transição é mais fácil quando você está em um clube menor, mas lógico que não impede você estar num clube maior e aí ser emprestado para um time menor e aí ganhar espaço ali no time menor e voltar de empréstimo. Exato, no caso do Hernandes foi assim, né? Ele foi emprestado para o Santo André, foi bem no Santo André e retornou para o São Paulo. E por quê? Porque no São Paulo tinha muitos jogadores de muita qualidade naquela época, tinha acabado de ser campeão mundial, né? Tinha Josué, Mineiro, só tinha fera naquela Richarlison. E se eu não me engano o Hernandes voltou no segundo ano do brasileiro, né? Já tinha ganhado o primeiro campeonato brasileiro e o mundial e a Libertadores.
Então, essa questão de transição, lógico que quando você está num clube menor é mais fácil essa transição por causa que tem menos investimento, menos atletas de alto nível, assim, né? Do que clubes grandes. Mas isso que o Cadu falou, da grife, isso que te permite a grife, né? Você está no São Paulo, é muito mais fácil você estar numa base de São Paulo, ser emprestado para um clube menor, né? Para você ser visto e depois retornar de empréstimo, vendo o São Paulo, ver o quanto você desempenhou, o quanto você foi bem, né? Ver o seu desempenho e traz de volta para jogar no profissional do clube. Então essa transição acho que é mais fácil você fazer em clubes menores por causa de investimento, né? Tanto de atletas, né? Quantidade de atletas e também de qualidade de jogadores, do que propriamente num clube grande. E você tem que ver também qual é o clube grande. Uhum. Tem muitos clubes grandes que eles não são formadores. Ele tem até uma base forte, ganham tudo, exato, mas eles não sobem esse jogador. Em vez de subir o Thiago, eles preferem contratar o Antônio, que é destaque. Às vezes tem a mesma idade que o Thiago. Às vezes tem a mesma idade. Né? Já vi histórias de jogadores que disputaram o Paulista, um pelo time grande, outro pelo time pequeno, e o time grande foi buscar esse jogador do time pequeno, sendo que ele tinha na mesma idade um ali que podia subir. E por causa de uma competição, 5 meses, 6 meses de uma competição. Exato. Então assim, vai depender de como é esse clube. O clube que você está, é um clube que sobe jogadores, que dá oportunidade para jogadores, pô, beleza, vamos arriscar aqui que aqui vale. Puta, é um clube que não dá oportunidade para a base, é um clube que ele prefere buscar no vizinho um da mesma idade do que subir. Então vamos para o clube menor que, pô, ali pode ser que dê certo. E Tadeu, também tem muito essa questão, né, que o Thiago até falou, às vezes alguns clubes eles têm a necessidade de subir, porque tem que fazer dinheiro, tem que vender o atleta, não conseguem contratar, né? Então também acho que tem que estudar todo o histórico do clube, do time que você está, para poder fazer uma escolha mais assertiva, né? Exato. Hoje a gente tem clubes aí, quem sabe que são formadores de carteirinha, né? O Santos, o São Paulo, o Fluminense, né? São times que sobem, o Grêmio sobe, então assim, são times que a gente está acostumado a ver os meninos subindo, né? Mas contraponto tem o Palmeiras que é campeão de tudo faz tempo. E aí às vezes que sobe também um ou outro e é assertivo. Gabriel Jesus, sabe? Agora Verón. Então assim, tem que ver qual que é a projeção que esse clube vai ter para você. O que ele vai ter para você subir ali. Se você vê que ali não vai ser o caminho de subir, faça a base bem feita, mas na hora que estiver perto de se tornar profissional, tenta sair com o empréstimo para o lugar que você vai jogar. E é claro que assim, um atleta também que consegue subir no time grande, ele vai ter portas abertas em todos os outros times menores que ele poderia ter subido, né? Tem essa grande vantagem também. Porém, foi isso que o Tadeu e o Thiago falou, nem sempre é mais fácil do time grande. Então, a grande virada para o atleta realmente, vamos dizer, se virar jogador, é óbvio, é claro, mas é virar jogador profissional. Então, tem que ser no time menor ou no time grande, onde você conseguir, você tem que dar essa virada. E o caminho pelo time menor provavelmente seja mais fácil, mas vai depender muito da sua situação e da situação do clube que você atua também. E virar jogador profissional é estar no profissional, né? Porque muita gente acha que vira jogador profissional quando faz o primeiro contrato profissional, que pode ser com 16 anos, mas não é muito bem assim, né? Você vira profissional quando você está no elenco profissional, né? E não quando você faz o seu primeiro contrato profissional, né? Até porque a primeira aposentadoria do jogador profissional é a passagem dele do júnior pro profissional. É ali a primeira aposentadoria de um monte de jogadores de futebol profissional. Ele não sobe, já se aposentou com 19 anos de idade. E muitos ficam pelo caminho. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Semana que vem vai ter mais. Se você quiser continuar acompanhando, recebendo dicas e conteúdos exclusivos, entra no nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o grupo para vocês. Também siga a gente nas nossas redes sociais. Eu, o Luciano, o Thiago e o Tadeu vão estar cada vez mais buscando ajudar vocês a guiarem o filho ou familiar de vocês nesse caminho do futebol, tá bom? Um abração, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Um grande abraço, pessoal.